Bem, então vamos ver agora como instalar o Windows 11. O Windows 11 numa máquina zero. Considerando que essa máquina zero quer dizer a máquina sem sistema operacional. Tem um SSD nela, nesse caso de 512, mas não tem sistema nenhum, informação nenhuma nesse SSD. É um SSD virgem. Aí eu vou precisar de um pendrive. Um pendrive preparado com sistema operacional. Vou plugá-lo agora, esse pendrive, no computador. Vou plugar no computador e ligar o computador. Liguei o computador. Então vocês vão ver que, como no SSD não tem sistema operacional nenhum, o computador vai querer inicializar. E vai procurar, logicamente, a inicialização do pendrive. E ele vai dar o que a gente chama de boot usando o pendrive. Ele aí está inicializando. Vamos aguardar que vai mostrar a tela de instalação do Windows. A tela de instalação da instalação. Tá vendo? Você observa que já começou a girar aí a telinha do Windows. Então, ele vai mostrar essa primeira tela aí, ó, do computador, da instalação. A tela perguntando o formato da hora e o idioma. Isso aí deixa padrão. Não precisa se preocupar com isso agora. E vamos avançar. Clique em avançar. Próxima tela, ó, ele pergunta o teclado, o método de entrada do teclado. E por padrão é ABNT. Português Brasil, ABNT. Mas existem alguns teclados que tem essa tecla aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tem essa tecla aqui. A tecla Alt GR. Essa tecla Alt GR é muito importante. Se o seu teclado tem ela, você deve escolher nessa tela a opção ABNT2, que é o que eu vou fazer agora. ABNT2. Alright? E daí para frente, o próximo passo é avançar. Ele está perguntando o que eu gostaria de fazer: instalar o Windows 11 ou consertar o meu computador. Não, se o meu computador não tem Windows nenhum, eu vou deixar marcada a opção Windows 11. E marcar também a caixa concordo que tudo será excluído. Se tiver alguma coisa, ele está advertindo a você: tudo será excluído. A Microsoft não vai se responsabilizar por isso. Ok? E o próximo passo é avançar. Nessa próxima tela, ele pergunta qual sistema operacional eu quero utilizar. Dentre os vários que existem aqui, eu vou escolher o Windows 11 Pro. Pro de profissional. E vou clicar em avançar. A tela de aviso e termos de licença do software da Microsoft, no caso o Windows 11. Eu vou ter que concordar, então eu vou aceitar. E o próximo passo é muito importante: você informar para o computador qual o disco que será instalado o Windows. Nesse caso aqui eu tenho disco 0 e disco 1. O disco 1 é o meu pendrive, eu vejo pelo tamanho aqui, ó, 29 GB. É um pendrive de 32 GB. E o disco 0, ó, dá para ver que é o SSD que está no computador, 476 GB. Na verdade, ele é de 512, mas há um arredondamento para poder mostrar o valor exato. Ok? Então, marcando o disco 0, é só avançar. Ele adverte você que será instalado o Windows 11 Pro e não vai manter dados nenhum no disco. E aí é próximo agora instalar. Observe que ele já está aqui na porcentagem de instalação. Vai levar um certo tempo, não sei quanto. Lembrando que esse computador é um Ryzen 5 com 16 MB de memória e um SSD de 512 GB. Não sei quanto tempo vai levar exatamente, mas acredito que uns 15 minutos.
Então, vou deixá-lo processando e daqui a pouco a gente volta. Bem, gente, então, ó, agora há pouco o computador acabou de reiniciar. Ele reinicia algumas vezes durante a instalação. Ele acabou de reiniciar em mais ou menos 75%. E ele já está voltando com o Windows, dessa vez no SSD. Continuando com a instalação aí, tá vendo? Ó? Instalando 0%. Naquele momento, naquele primeiro estágio, antes dele reiniciar, ele estava mostrando apenas a cópia dos arquivos para o disco. E agora ele está instalando. Está em 33%. Nesse momento não pode faltar energia nem desligar o computador. Se cortar a energia do computador, tem que começar tudo de novo. Está em 42%. E aí eu vou desligar, dar um tempinho e voltar quando ele mostrar a próxima tela. Pronto, o computador reiniciou mais uma vez e voltou aí, pedindo um momento. Ele vai mostrar em breve uma nova tela e pedir para que seja dado alguns cliques, concordar ou desacordar com as opções que ele vai mostrar. Olha aí, ó, o Windows 11 aí, mostrando sua cara. Tá vendo? A próxima tela ele está pedindo para você escolher o país. O padrão já vem Brasil, né? Eu clico em sim. Aqui novamente ele pediu para escolher, naquele momento ele pediu para escolher o teclado para instalação e agora pediu para configuração. Vamos escolher a BNT2, lembrando a BNT2 é se seu teclado tiver a tecla Alt-GR, tá? ALT-GR. É o caso do meu, eu vou escolher a BNT2. E clicar no sim. Ele pergunta se eu quero adicionar algum layout. Quem não souber o que é layout, tá? Consulte no dicionário. Layout do teclado. Eu não quero, o padrão a gente pula essa parte. Vamos conectar você a uma rede. Ele agora está pedindo para que eu instale ou me conecte a uma rede de computadores. Porque infelizmente o Windows 11 só passa dessa parte da instalação se você estiver conectado a uma rede. Como eu não tenho nenhuma rede, acaba aqui por perto, eu vou conectar um dispositivo de rede sem fio e me conectar. Aí daqui a pouco a gente volta. Bem, lembrando, nessa parte aí da instalação, ele pede para você se conectar a uma rede. Tem que ser uma rede com cabo ou uma rede sem fio. No meu caso, eu vou ter que me conectar à minha rede sem fio aqui, porque se eu não fizer isso, ele não vai passar dessa parte da instalação. Vou escolher a minha rede sem fio e digitar a senha. Certo? E avançar. Pronto, conectado e seguro. Aí sim, tá vendo? Veja que dessa vez o botão avançar já ficou disponível para mim. Eu vou avançar. Ele aí vai verificar se tem atualizações pela internet. Se houver atualizações do Windows, ele vai pegar essas atualizações e pode até demorar meia hora, uma hora, viu? Dependendo da quantidade de atualizações que tiver. Ele pede para dar um nome ao computador. Eu não preciso fazer isso agora. Eu vou ignorar por enquanto, clicando em ignorar. Ele pergunta se eu quero configurar esse computador como dispositivo corporativo ou de estudante. Para quem não sabe o que é um dispositivo corporativo, tá? Para os novatos, aconselho consultar o dicionário. Eu poderia dizer isso para vocês, mas acredita, de certa forma eu estou incentivando para vocês pesquisarem. A intenção aqui não é dar uma aula de sinônimos, tipo sinônimo de corporativo. A intenção aqui é ensinar a instalar o Windows 11. E vou para, então, como é para uso pessoal, eu vou marcar a opção configurar para uso pessoal.
Olha aí, ele encontrou algumas atualizações, tá aí 0%, 1 de 3. Isso pode demorar, dependendo da conexão. Como a conexão que eu estou usando é uma conexão 2.4G, isso vai demorar um pouquinho. Assim que ele terminar, a gente volta. Alright? E aí vamos passar para o próximo passo depois das atualizações. Lembrando, gente, é possível cancelar as atualizações em determinado momento. Ele mostra uma mensagem perguntando se você quer prosseguir ou cancelar as atualizações e fazê-las depois, ok? Ok, então depois de atualizar o sistema, buscar atualizações, ele volta para essa tela aqui. Desbloqueie sua experiência com a Microsoft. E não tem para onde você correr, tá, gente? A solução, se você está instalando o Windows original, sem nenhuma alteração no computador zero, tá? É clicar e entrar. Não tem para onde correr. E outra coisa também é certa. Você só vai passar dessa próxima tela, aí essa tela que você está vendo, se digitar uma conta da Microsoft. Se não tiver uma conta, vai ter que criar. No caso, eu vou colocar uma conta aqui para a gente passar essa tela. Para efeito de segurança, eu não vou permitir que vejam o endereço de e-mail que eu coloquei, tá certo? Vou colocar uma faixa branca por cima, alguma coisa. E depois digitar o e-mail, avançar. E, logicamente, depois a senha, né? Opa, se a senha estiver errada, isso não corresponde ao e-mail alternativo associado. Temos que colocar um e-mail alternativo. É um segundo e-mail que ele pede para confirmar se é você. Provavelmente vai mandar um código para você. Arroba. Novamente, não vou permitir, infelizmente, por segurança, que esse e-mail seja visto. Mas tem que colocar. Ou você pode usar a opção senha. Vamos usar uma senha. Pronto. Digitou a senha correta, o e-mail e a senha correta, com certeza ele vai passar para a próxima tela. Vai dar prosseguimento à instalação. E aí, como de padrão, o Windows 11 na instalação sempre pede o PIN. Existe uma diferença entre o PIN e a senha, tá? Vamos colocar aqui o PIN, senão ele não vai passar de jeito nenhum. E clicar em avançar, ok. Opa, então está a diferença aqui no PIN. Vamos digitar novamente. Pronto, com o PIN certo, ele vai passar para a próxima tela. E nessas perguntas que ele vai fazer a você, você tem duas opções. É importante ler todas elas, mas por padrão eu sempre escolho não em todas. Não e aceitar. Não e aceitar. Sempre negar todas as opções aqui. Depois você pode configurar isso. Mas fica a seu critério. Se quiser colocar sim, também não tem problema. Mas é importante ler para ver o que você está aceitando ou não. E o próximo passo aqui, ó, ele pergunta se eu quero instalar esse computador como se fosse uma máquina nova ou outras opções. Eu vou colocar aqui como configurar como um novo computador. Alright? Configurar como um novo computador. E depois configurar como um novo computador novamente.
Aí daqui a pouco nós vamos ver a tela de boa-vinda e com isso a instalação estará concluída. Daí para frente é outra história. Mas é importante saber disso, viu? Esse computador, nós instalamos aqui, vamos ignorar as opções que ele está sugerindo para a gente. É a instalação do Windows 11 original, baixado do site da Microsoft. Que também, vocês quiserem saber como baixar do site da Microsoft, eu vou mostrar isso em outro vídeo. Instalado em um computador gamer, Ryzen 5, é um processador da AMD, com SSD de 512, novamente ignorando essa tela, com SSD de 512 e memória RAM de DDR4 de 16 GB, certo? É uma máquina boa. Ele pergunta se eu quero fazer a assinatura do pacote Office da Microsoft, o Office 365, mas eu não quero, vou recusar essas opções. Vou recusar também a assinatura básica. Ele pergunta se eu quero configurar e-mail. Eu não quero configurar e-mail. E vou avançar. Lembrando, dependendo da versão do Windows que você instalar, ele pode fazer outras perguntas, mas é importante que você leia, de preferência, tudo para não clicar errado. Pergunta se eu quero fazer uma assinatura de Game Pass Premium, é a plataforma de game da Microsoft, e vou ignorar. Eu não quero isso. Dependendo das versões que você escolher, pode vir diversas outras perguntas sobre isso aí. Ó, e aí eu finalizei a instalação do Windows. Tá vendo aí? Mais fácil do que isso, só tomar pirulito de criança. Qualquer dúvida que vocês tenham, comentem aí nos comentários do vídeo. Se gostaram, dê um like. Eu agradeço bastante se inscrever. E se quiserem algum vídeo específico sobre alguma coisa, é só pedir. Lembrando, eu tenho 28 anos que trabalho com TI, tá? Especializado em software da Microsoft. Mas também trabalho com Linux e outras opções. Linux, rede de computadores e afins, tudo que for da área de TI. Alright? Um grande abraço e qualquer coisa, manda as ordens. Agora é a hora de se inscrever e fazer aquele comentário. Bye bye.